Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui, no nosso podcast. Vamos abordar o tema sobre neuroarquitetura da disciplina de Políticas Públicas de Desenvolvimento, com o grupo composto pela Lavínia, a Helena, a Gabriela e a Giovana. Para iniciar o nosso podcast, vamos nos aprofundar e saber o que é a neuroarquitetura. Então, a neuroarquitetura é um estudo aplicado sobre a neurociência na arquitetura, E atualmente muitos profissionais que estão se especializando nessa área, buscando projetar espaços eficientes de forma técnica, mas também estão buscando desenvolver ambientes que possuam ergonomia, conforto ambiental e muitas das vezes eles mexem com as emoções do usuário do espaço, e é isso que é o diferencial da neuroarquitetura. Entendi, mas como isso influencia no meu dia a dia? E tem alguma relação com a idade? Tem sim influência no nosso dia a dia e nas idades também. Eu vou começar falando sobre as crianças. Os projetos de ambientes baseados no método Montessori, que é um exemplo. Eles podem ser minimalistas, organizados, acessíveis, seguros e silenciosos. Tudo isso tem previsto através dos projetos de arquitetura. Voltado para as crianças, a gente tem os exemplos de móveis pequenos, baixos, nas alturas dele, espelhos, barras de apoio, a cama, todo mobiliário no tamanho da criança para ela se sentir confortável e à vontade no seu próprio espaço. Se aprofundando um pouquinho mais nos exemplos que eu citei, o espelho ele estimula o reconhecimento de si e a identificação das expressões faciais. As barras de apoio auxiliam na firmeza e no equilíbrio do corpo quando a criança está começando a andar. A cama, ela não priva a criança de subir e descer, então ela facilita o ir e vir. E o mobiliário na altura da criança é para dar um pouco mais de independência e começar a ter escolha. O mobiliário do tamanho da criança já vai gerando um pouco mais de independência. Por exemplo, o guarda-roupa do tamanho dela, ela já consegue escolher sua roupa, já consegue se organizar. Uma escrivaninha para ela poder estudar, fazer as coisinhas dela. Isso já vai gerando independência para a criança. Ah, tá. E sobre a neuroarquitetura, para adultos, outras faixas etárias também? Então, quando a gente fala de adulto, a gente lembra muito de trabalho, E principalmente em relação aos ambientes do home office. Por conta da pandemia, que aconteceu em 2020 com o Covid-19, muitas pessoas elas tiveram que começar a realizar os trabalhos delas na própria casa. E muitas pessoas elas não tinham um ambiente preparado para isso em casa. Porque hoje em dia, e acho que no Brasil principalmente, não é muito comum a gente ver muitos trabalhos que são home office. E por conta disso, muitas pessoas elas começaram a ficar perdidas nos trabalhos por conta de não ter um ambiente fixo e um local legal para elas poderem trabalhar. E a neuroarquitetura, ela influencia até mesmo nisso, porque através dela a gente consegue criar espaços, tanto de trabalho quanto da própria casa mesmo, que vão auxiliar a pessoa a ter uma maior produtividade e um desempenho melhor no trabalho também. Como você já falou, a neuroarquitetura no home office, a neuroarquitetura ela já existe desde 2003, porém depois da pandemia que ela começou a ganhar um destaque, por conta das pessoas ficarem isoladas, por ter a necessidade de ambientes próprios para trabalhar e também como ambientes que mexessem com a emoção das pessoas, porque era um momento muito ruim, um momento que tinha um momento de caos, e os arquitetos pensaram em soluções para as pessoas poderem contornar isso, como a utilização da biofilia ou coisas do tipo. Acho que tirando o gancho de home office e questão de trabalho em casa, a gente também pode tirar um gancho de as pessoas estarem em casa 24 horas por dia e terem que diferenciar os espaços de descanso, espaço de lazer e espaço de trabalho. Então, isso a neuroarquitetura também ajudou bastante a diferenciar os espaços. Exatamente, porque até mesmo a iluminação do lugar, ela interfere em como vai ser a nossa atitude nele. Principalmente, a gente vê essa diferença em relação ao ambiente de trabalho, que é o ambiente mais claro, com a luz mais neutra, mais fria, do que um ambiente, uma sala onde a gente vai assistir TV, geralmente é uma luz mais amarelada,
E a gente viu que na pandemia muitas pessoas elas queriam trabalhar deitadas no sofá, deitadas na cama. Isso prejudica até mesmo a saúde, né? Porque ela vai ter uma má postura, vai começar a sentir dor nas costas, no pescoço. Então, se ela tem um ambiente preparado para isso, já vai auxiliar para ela ter um maior rendimento no trabalho dela. Então, Helena, nesse negócio de luz, iluminação, eu tenho visto, né, que escritórios dentro de casa, home offices, estão utilizando até mesmo a luz amarelada, mais amareladinha, por quê? Para não causar tanto cansaço na hora de trabalhar, de produzir ali. Porque é utilizado muito em clínicas, ambientes que você precisa de muita concentração, uma luz mais fria mesmo, né? É isso. Verdade. E também, em relação a isso que você falou, a luz do sol, ela é um tipo de luz que ela deve ser muito utilizada também nesses espaços de home office. Porque a gente vê muito prédio, assim, que tem várias janelas, mas eles não aproveitam dessa luz. Eles fecham, colocam pilar na frente, sendo que a luz do sol, ela norteia a gente da hora do dia que e meio que auxilia no nosso relógio biológico, né? E até mesmo em relação à biofilia, porque a luz do sol, ela faz parte da natureza. Então, quando a gente está em contato com a luz do sol, até mesmo em relação às vitaminas que a gente precisa, né, para viver, ela auxilia também nisso. Já quando a gente vai falar em neuroarquitetura para a terceira idade, a gente precisa lembrar de alguns aspectos diferentes, mas também que complementam da neuroarquitetura voltada ao adulto. Porque ao projetar para eles, é imprescindível colocar como grande prioridade a qualidade de vida e também ter como desenvolvimento a independência, a autonomia de qualidade de vida deles. Então, diferente dos outros projetos que normalmente a gente vai colocar como pesquisas e vai ter relatando a importância de usar tapetes, tecidos, cores, a gente precisa tirar obstáculos para trazer segurança e acessibilidade para eles, porque muitos deles podem usar bengalas, andadores, cadeira de roda. Então, a gente precisa pensar em um projeto que vai trazer conforto por ser locais de grande permanência, porque diferente dos adultos, não é locais que eles vão permanecer por um longo período. O conforto vai estar ligado diretamente com a iluminação e cores, porque será um momento de descanso, né? Quando a gente pensa em terceira idade, diferente dos adultos, que a gente liga diretamente, faz associação ao trabalho, a gente faz associação com a aposentadoria, local de conforto de muitas pessoas. Então, a gente precisa deixar um lugar receptivo e que vai desenvolver a saúde física e psicológica deles. Em relação a isso que você também falou, Gabi, é importante a gente lembrar que o uso de formas orgânicas, né, tanto nos móveis, no mobiliário, quanto até mesmo no projeto, porque os estudos mostram que nosso cérebro, ele se sente muito mais confortável e seguro em locais que utilizam as formas orgânicas. Então, essas formas orgânicas, elas vão auxiliar até mesmo no uso dos móveis, né, para garantir maior acessibilidade, para não ter pontas, quinas. A gente tentar fugir, né, dessas linhas ortogonais e mais para linhas orgânicas, Além que disso, também nos remetem à natureza. o O som, ele influencia bastante na neuroarquitetura por conta da poluição sonora. Se a gente tenta trabalhar em algum local que tem muito ruído, muita buzina, principalmente nas cidades grandes, né, esse ruído atrapalha muito também no desempenho e no trabalho. Tanto é que locais onde tem muitas pessoas trabalhando junto e muitas pessoas falando, a nossa mente ela não consegue descansar. E é por isso que tem muitas pessoas que elas acabam ficando com dor de cabeça ou vários outros problemas de saúde. Também acaba sendo um problema de saúde pública. Tirando um gancho da questão de som, a gente pode comentar sobre os ambientes em si, que tudo isso, em questão de som e iluminação, influencia na nossa forma de pensar. A gente pode se sentir travado, sem criatividade, ou se não o contrário, de ter um pico de imaginação. Bom, gente, eu encerro aqui o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curte, comenta, compartilha aí para todo mundo. E eu queria agradecer às participantes Giovana, Gabriela, Helena e Lavínia